Você já parou para pensar como o jogo 7 pode ser mágico para uns e um verdadeiro pesadelo para outros? Pois é, hoje a gente precisa falar sobre James Harden. Mais uma vez ele esteve lá, mais uma vez em um jogo 7 decisivo e mais uma vez ele saiu derrotado. Com a recente eliminação do time do Los Angeles Clippers para o time do Denver Nuggets, James Harden entrou para uma lista que na verdade só ele tem. Nenhuma outra estrela da NBA conseguiu esse feito, ou melhor, esse fardo, perder um jogo 7 por 4 franquias diferentes. É isso mesmo, James Harden conseguiu perder o jogo 7, conseguiu perder a chance de se classificar para a próxima fase dos playoffs, seja para uma final de NBA e etc, justamente no jogo 7. E assim, Houston Rockets, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers e agora o time do Los Angeles Clippers. Essas são as 4 franquias as quais James Harden fracassou. 4 camisas, 4 oportunidades de ouro, 4 eliminações. Sempre quando mais precisava dele, ele simplesmente sumiu. É quase simbólico a gente falar, né, quando a gente fala do James Harden e pensa logo no step back de 3 pontos, nos jogos de 40, 50 pontos, nos passes criativos, na temporada absurda de MVP, mas quando chega nos playoffs, especialmente em um jogo 7, parece que um outro James Harden aparece. Um mais hesitante, menos agressivo e até, digamos, irreconhecível. E aí eu te pergunto, será que isso já virou o maior símbolo da carreira dele? Porque, né, a essas alturas não é mais coincidência, já virou, digamos, um padrão aí, o fracasso do James Harden em jogos 7. There is no excuse for James Harden to shoot 8 shot attempts in a Game 7. There is no excuse for the last 4 Game 7s with 4 different teams that James Harden has played with, that he has attempted 51 shots in 4 games, in 4 Game 7s. Did a great job in the regular season, putting up numbers, one of the top leaders in assists, controlling the tempo, and then all of a sudden, he folded like clean sheets in the postseason. Something that we see him do all the time. E a gente vai passar por essas 4 franquias agora para a gente poder entender. Tudo começou lá em 2018 e para muita gente esse foi o ponto de virada, ou melhor, o ponto, digamos, de quebra. James Harden estava no seu auge, tinha acabado de ser coroado MVP da temporada, liderou o time do Houston Rockets a incríveis 65 vitórias, a melhor campanha da NBA naquele ano. Era o time a ser abatido, era o momento dele. Do outro lado a gente tinha aquele poderoso Golden State Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green e companhia. Uma verdadeira máquina do basquete. Todo mundo, né, principalmente a galera Enzo, conhece essa era do Golden State Warriors. Aliás, muita gente começou, né, a torcer pro time do Golden graças a essa era, por isso que essa galerinha é considerada Enzo e modinha, etc. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Voltando aqui, o time do Houston Rockets estava bem confiante, tinha vencido mais jogos, tinham um mando de quadra, tinham ele, o monstro dessa temporada, James Harden, e o time ainda contava com o Chris Paul. Só que aí veio o jogo 6 e o Chris Paul simplesmente se machucou e veio o temido jogo 7. Esse jogo 7 foi em casa e, cara, virou um tudo ou nada sem o seu segundo principal jogador, que era o Chris Paul na época que era o Chris Paul na época que havia se lesionado. E o jogo 7 em casa virou um tudo ou nada sem o seu segundo principal jogador. E olha, James Harden até tentou. Terminou o jogo com 32 pontos, 6 rebotes, 6 assistências. Os números não são ruins, mas tem um detalhe que ficou marcado. Ele acertou só 2 de 13 arremessos de 3 pontos. Cara, olha o aproveitamento. Acertou 2 arremessos em 13 tentativas. E o time do Houston Rockets? Como o time erraram 27 bolas de 3 pontos seguidas, olha o quão absurdo foi isso. O time tentou 27 vezes e errou. Cara, se pegar o mínimo, vamos pegar 27 vezes 3, vai dar quase em torno de 81. Vamos supor que dessas 27 bolas o time conseguisse converter pelo menos 10, já seria 30 pontos. Ué, muita bola, cara. Então,
né? O time errou 27 bolas de 3 pontos, 27 tentativas seguidas e simplesmente o ataque do time travou e o plano ruiu, a confiança sumiu e aquele que parecia ser o ano do James Harden acabou virando só mais um capítulo aí da sua saga de frustrações em playoffs. O time era favorito, a oportunidade estava ali e ela simplesmente desapareceu. O resultado disso aí todo mundo conhece, né? Houston Rockets perdeu para o time do Golden State Warriors e lá se foi a oportunidade de James Harden de se classificar para a próxima fase da NBA, de ser campeão de conferência. Cara, e se você for analisar, imagina você jogando contra o time do Golden State Warriors, que é referência nos arremessos de 3 pontos. Pô, chega lá, você me erra 27 bolas de 3 pontos. O Golden State Warriors não erra 27 bolas de 3 pontos seguidas nem no pior dia do Stephen Curry, meu amigo. Então realmente foi complicado. É foda. E depois do Houston Rockets, o que veio? Harden foi buscar uma nova chance, uma nova história e parecia pronta para ser escrita lá em 2021 com o time do Brooklyn Nets. Aquele mega time do Brooklyn Nets, quem não se lembra, né? Então ele foi jogar ao lado de ninguém mais, ninguém menos que Kevin Durant, Kyrie Irving. O talento estava ali, a expectativa era de título. Harden tinha novamente, né, a sua chance de redenção e isso estava bem ao seu alcance. Mas aí o corpo começou a falhar. Uma lesão no tendão logo no início dos playoffs deixou James Harden praticamente mancando. E cara, mesmo assim ele foi para a quadra no jogo 7 contra o time do Milwaukee Bucks pelas semifinais da Conferência Leste. Foi um daqueles jogos que entraram já aconteceu. Foi um daqueles jogos que entraram para a história. Durant fez de tudo, mas no fim o destino foi decidido por questão de centímetros. Aquele, né, arremesso do Kevin Durant no último segundo do tempo regular, muitos pensou que o arremesso tinha sido de 3 pontos, porém o arremesso foi de 2 pontos, porque na hora que o Kevin Durant foi arremessar, a pontinha bem discreta do tênis dele tocou na linha, ou seja, o que era para ser um arremesso de 3 pontos e selar a vitória do time do Brooklyn Nets, foi um arremesso acabou sendo 2 pontos e levou, né, esse jogo para prorrogação. Cara, foi muito foda. Eu vou tentar soltar o vídeo desse lance, é bem difícil a gente achar esse vídeo. Não é difícil achar, o problema é questão de direitos autorais. Eu vou tentar soltar esse lance do arremesso do KD. Cara, foi a pontinha, se o homem não calçasse um número 50 pé dele, ele nem tinha tocado na linha. E cara, foi isso. Então, em vez da vitória, o time se classificar, né, veio a provocação e o sonho acabou ali. Harden jogou 53 minutos naquele jogo, é muita coisa. Teve uma contribuição aí de 22 pontos, 9 rebotes, 9 assistências, quase um triplo-duplo, mas converteu só 5 de 17 arremessos, menos de 50% de aproveitamento nos arremessos. Foi o famoso quase. Esforçou, mas, né, infelizmente não deu certo. Como se diz, esforço não faltou. O cara, né, deu o máximo dele em quadra, mas não deu certo. O rendimento não foi o suficiente. Mais uma vez, James Harden saiu de quadra com um gosto amargo de uma eliminação e mais uma vez no jogo 7. Lembrando, né, que aquele time do Brooklyn Nets, como eu havia comentado, quando começou a temporada era considerado um dos times para ser campeão, com esse mega Big Three formado por Kyrie Irving, KD e o James Harden. Na época era comandado pelo Steve Nash, que estava estreando como técnico. O Steve Nash, que agora faz parte lá do podcast junto com o LeBron James, o podcast Mind the Game, podcast muito massa também, onde eles comentam sobre QI de basquete e etc. Então é massa para quem tiver a oportunidade de acompanhar o podcast Mind the Game também. Enfim, não deu certo. Aquele time do Brooklyn Nets já, né, foi se desfeito há muito tempo. O Kevin Durant foi pro time do Phoenix Suns. E, cara, o Kyrie Irving, acho que ele foi pro time do Dallas Mavericks, se não me engano, guys. Se eu tiver errado, vocês, por favor, me corrijam nos comentários, que talvez me falhou a memória agora. E é isso. Bora dar sequência. E se no time do Brooklyn Nets a história foi de esforço
porém sem resultados, digamos, positivos, em Philadelphia 76ers. Em 2023, o que faltou foi simplesmente o James Harden aparecer. Esse talvez tenha sido o ponto mais baixo daquela trajetória do James Harden nos playoffs da NBA. Jogo 7 contra o time do Boston Celtics, semifinais da Conferência Leste. O cenário era perfeito para uma redenção. Joel Embiid, MVP da temporada, estava ao lado do James Harden. O time tinha batido de frente com o time do Boston Celtics nos jogos anteriores. Era para ser o momento em que Harden mostraria que ainda era decisivo, que ainda era aquele cara que pode carregar o time e aquele cara clutch. Mas simplesmente James Harden mais uma vez desapareceu no jogo 7. Apenas 9 pontos, 3 de 11 nos arremessos, ou seja, 11 tentativas, em 11 tentativas ele conseguiu acertar apenas 3, nenhuma agressividade, nenhuma presença em quadra. O que se viu em quadra foi um James Harden apático, desconectado do jogo, um jogador que parecia carregar o peso de todos os fracassos anteriores e não conseguia mais reagir. A derrota veio de forma contundente e com ela sua passagem pelos Sixers chegou ao fim, sem glória, sem legado e com mais uma decepção no currículo. Foi mais um colapso em jogos 7 de playoffs, mais um capítulo sombrio de uma história que se repete demais até para ser considerado acidente. E agora a gente chega no quarto e último time, chegamos no ano de 2025, mais uma temporada, mais uma chance, mais uma esperança, mais uma oportunidade de redenção. Dessa vez, quem que é o time? Dessa vez ele faz parte do time do Los Angeles Clippers. Depois da saída do Paul George, o time apostou em James Harden como peça final, aquela estrela capaz de criar, pontuar e principalmente liderar. E cara, com tudo isso, né, objetivo claro, por vencer. Mas contra o time do Denver Nuggets, no jogo 7, o que aconteceu foi dolorosamente familiar para o James Harden. Harden terminou com 7 pontos, 13 assistências e 5 rebotes. Parece um jogo decente? Se a gente for analisar, cara, pensando, assim, talvez, mas aí vem um número que define a noite. Menos 29 no plus minus em 35 minutos. A pior marca entre todos os jogadores do time do Los Angeles Clippers em quadra. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Pior, até do que os reservas do time do Los Angeles Clippers. Pior até de quem, né, digamos, mal encostou na bola nesse jogo. Enquanto isso, o time do Denver Nuggets, liderado pelo Nikola Jokic, que era um forte concorrente a MVP nessa temporada, porém o Shai Gilgeous-Alexander, que foi nomeado MVP. Então o time do Denver Nuggets, liderado pelo Nikola Jokic, Aaron Gordon, deu uma aula de basquete coletivo, movimentando a bola, equilíbrio ofensivo, paciência, tudo que o time do Los Angeles Clippers não tiveram. E mais uma vez o time do James Harden ruiu. Quando a pressão chegou, mais uma vez, ele não conseguiu ser o protagonista, não foi o herói, nem sequer foi uma ameaça ofensiva para esse time do Denver Nuggets. Hoje, olhando os números do James Harden em 7 jogos na carreira, né? Assim, a gente vê médias aí de quase 20 pontos, 8 assistências, 6 rebotes. Na teoria, são médias muito boas, são médias, digamos, respeitáveis. Mas, como se diz, mas né, as estatísticas não mostram o que a quadra revela. A influência, os arremessos forçados, os últimos quartos em que simplesmente ele desaparece, a passividade quando mais precisa dele. É um padrão, é um ciclo, um fantasma que nunca vai embora. O currículo de James Harden ainda grita Hall da Fama, Hall of Fame, MVP, múltiplos títulos de pontuação, assistências, jogos históricos. Ninguém simplesmente, né, tira isso dele, a história já foi feita. Mas o legado, esse permanece, digamos, meio abre aspas, meio, digamos, cara, qual que é a palavra? Meio incompleto. Vocês concordam? Porque o jogo 7 é o palco onde os grandes se tornam lendas. É ali que LeBron James escreveu capítulos imortais, onde Stephen Curry mostrou a sua grandeza, onde o Kevin Durant, mesmo em derrotas
mostrou que é um jogador que realmente causa impacto. Esses caras, nesses momentos, eles ascenderam. Com o Harden é diferente, esses momentos continuam escapando por entre os dedos, como se o relógio batesse mais forte para ele, como se a pressão apagasse o brilho que ele tanto tem, aquele brilho de jogador que ele demonstra na temporada regular e etc. 4 times, 4 decepções. A história, do James Harden na pós-temporada não é sobre falta de talento, nunca foi. É sobre time, é sobre o momento certo, sobre entregar quando mais importa. E até que ele reescreva esse roteiro, até que ele finalmente quebre esse ciclo, o fantasma do jogo 7 vai continuar à espreita. E a pergunta que vai seguir ecoando nos próximos anos até, digamos, a aposentadoria do James Harden, que não está tão distante, será que o James Harden foi realmente feito para esses momentos clutch, para esses momentos decisivos, aquele jogador para assumir os jogos 7, e não importa a franquia ao qual ele esteja? Então será que ele foi feito para esses momentos? Deixe a opinião de vocês nos comentários do que vocês acham sobre isso. E é isso, galera. James Harden ainda é um dos maiores talentos ofensivos que a NBA já viu, mas quando falamos de legado, quando falamos de grandezas e momentos decisivos, o jogo 7 virou uma cicatriz que não para de abrir. 4 times, 4 capítulos, o mesmo final, e enquanto ele, digamos, não mudar essa história, essa pergunta vai ficar no ar. Será que ainda dá tempo? Será que o James Harden ainda tem tempo de mudar essa história? Será que na próxima temporada do time do Los Angeles Clippers esse time vai conseguir chegar nos playoffs da NBA? Lembrando que esses playoffs foi muito os jogos entre o time do Los Angeles Clippers e o time do Denver Nuggets, cara, foram jogos dignos de respeito. Conseguiram, levar a série a 7 jogos. Então, Kawhi Leonard e companhia, Nikola Jokic, Aaron Gordon e companhia, foram jogos, digamos, pegadíssimos. Resta não saber como vai ser a próxima temporada, se o time do Los Angeles Clippers vai manter esse elenco atual, se o James Harden vai voltar competitivo novamente. E é isso, guys. Final da nossa resenha, da nossa análise sobre curiosidades e estatísticas dos jogadores da NBA. Se você tiver alguma sugestão de temas, de vídeos pra gente poder trazer aqui no canal que você acha interessante, deixe nos comentários que a gente vai estar procurando trazer esse conteúdo para você. Deixe a sua opinião também, o que vocês acham do James Harden. Será que o James Harden vai fazer parte daquela lista seleta de jogadores que vão se aposentar da NBA sem conseguir ser campeão? O que vocês acham aí? Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você curtiu esse episódio, não se esqueça de deixar o seu like, porque quando você dá o like no vídeo, você mostra pro YouTube que esse vídeo foi maneira, e com isso o YouTube indica esse vídeo para outras pessoas que curte, que é fã da NBA, que é apaixonado por basquete como a gente é. É isso, eu paro por aqui. Sabadão é dia de jogar aquele basca, aquela pelada, de fazer o time passar raiva. É isso, guys. Pra quem curte jogar um basca, espero que vocês tenham um final de semana bem divertido, um final de semana aí onde vocês possam estar jogando um basca e que é muito massa, beleza? Então eu vou nessa. Espero vocês aí no nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Como eu estou gravando esse vídeo no sábado, eu desejo que todos vocês tenham um final de semana muito abençoado, um final de semana repleto de coisas boas, de notícias boas, de bons acontecimentos, beleza? Fiquem todos com Deus, até a próxima, valeu, bye bye.